Inaugurada em 1950 em Silverstone, Reino Unido, a Fórmula 1 logo se espalhou por vários países. Nenhum esporte é tão desafiador logisticamente quanto a insana logística da Fórmula 1. Enquanto a equipe é importante em qualquer tipo de esporte, no esporte motorizado, a parte humana é apenas a metade do atleta, enquanto o veículo é a outra metade. O desempenho do veículo está diretamente ligado a ter os componentes certos, no lugar certo e na hora certa. Para ter sucesso nesse esporte, é necessário um esforço gigantesco de todas as equipes para que o show aconteça. Aspectos como distância geográfica, corrida contra o tempo e os altos custos envolvidos fazem dessa competição uma das mais desafiadoras do mundo em relação à logística. As equipes mais valiosas da Fórmula 1 é a escuderia da Ferrari, valendo mais de 1,3 bilhões de dólares, cerca de 5,6 bilhões de reais. Equipes poderosas como a Ferrari podem gastar mais dinheiro em transporte para trazer mais equipamentos e peças de reposição, o que pode fazer toda a diferença entre ganhar e perder, quando os outros fatores não saem como previsto. A Fórmula 1 é, de muitas formas, a competição esportiva mais internacional, com ao todo 21 corridas anuais. As equipes atravessam 5 continentes, com apenas uma semana entre os eventos. Isso significa, por exemplo, transferir toda a infraestrutura da China para Bahrein em menos de 2 dias. O número de corridas em outros países duplicou nos últimos 15 anos, e isso trouxe um desafio ainda maior para as equipes, uma vez que todas as 10 escuderias, Alfa Romeo, Alfa Tauri, Ferrari, Haas, McLaren, Mercedes, Racing Point, Red Bull, Renault e Williams, têm sua sede no continente europeu, e somente 8 delas operam fora da Europa. Estima-se que cada equipe viaje mais de 150 mil quilômetros entre corridas e testes devido a toda essa dispersão geográfica. É como um balé caótico a movimentação de caminhões, barcos e aviões que transportam todos os equipamentos ao redor do mundo a cada ano. Apesar da Fórmula 1 correr em todo o mundo, ela é um transporte originalmente europeu. A DHL atua como a prestadora oficial de serviços logísticos da Fórmula 1 desde 2004, sendo responsável pelo transporte de diversos itens, desde os carros até suas peças de reposição, como carenagens, sistemas elétricos, cabos de televisão, a maioria dos equipamentos de TI, equipamentos de comunicação e até mobílias. Por isso, a empresa utiliza vários meios de transporte marítimo, aéreo e rodoviário, dependendo do destino onde será a próxima corrida. Embora as equipes indiana e americana serem de países distantes da Europa, elas operam uma base secundária sediada no Reino Unido, para que todas precisam viajar de volta aos seus países após cada uma das corridas europeias. A temporada europeia é a mais fácil e barata de se realizar em comparação com as restantes, porque na Europa você pode dirigir em distâncias menores. O custo da remessa por caminhão é comparativamente tão baixo quanto a remessa por avião. As equipes trazem edifícios inteiros para as corridas europeias, que podem ser tão grandes quanto as estruturas de 3 andares da Red Bull. Tudo isso é embalado em vários caminhões e pode ser montado em menos de 2 dias, juntamente com todos os outros equipamentos, incluindo carros, peças de reposição e eletrônicos. Comboios de dezenas de caminhões por equipe atravessam o continente antes da corrida na Europa. Normalmente, as corridas são realizadas a cada 2 fins de semana no domingo, o que dá às equipes tempo suficiente para se mudarem antes do preparativo do Grande Prêmio. Mas de tempos em tempos, os horários diminuem e as corridas acontecem por 2 fins de semana seguidos. Isso demanda um desafio logístico mais intenso por parte das equipes, que têm apenas 3 dias inteiros para desmontar, transportar e remontar seus equipamentos novamente no novo local da próxima corrida. Para que toda essa jornada seja concluída, alguns caminhões são tripulados por 3 motoristas, para que enquanto um dirige, os outros possam dormir em um trailer que acompanha o comboio. Dessa forma, os caminhões podem rodar continuamente, parando apenas para reabastecer. Essas corridas são relativamente simples e fáceis logisticamente em comparação com as corridas fora da Europa. No domingo de 8 de abril de 2018, o Grande Prêmio em Bahrein foi realizado em Sakhir. E 7 dias depois, no fim de semana seguinte, aconteceu o Grande Prêmio da China, que foi realizado em Xangai. Mais de 6 mil quilômetros separam essas duas pistas de corrida. E no entanto, como todas as outras corridas, tudo aconteceu no domingo à noite no Bahrein
E tudo teve que estar operacional na quinta-feira de manhã na China. Pior ainda, Xangai está 5 horas à frente de Bahrein, que é efetivamente 5 horas a menos para fazer o trabalho. Porém, todo o planejamento logístico começou meses antes. Em janeiro de 2018, 3 meses antes das primeiras corridas da temporada daquele ano, cada uma das 10 equipes empacotou 5 conjuntos de contêineres. Cada um desses conjuntos continha seus kits marítimos, carregando coisas como cadeiras, mesas, eletrodomésticos, utensílios de cozinha e alguns alimentos de suas bagagens. Eles enviam esses equipamentos mais volumosos e mais baratos por via marítimo, porque é mais vantajoso financeiramente do que o envio por avião. O número de containers por equipe varia conforme o orçamento de cada equipe. Equipes mais poderosas como a Red Bull levam mais coisas, mas no geral, cada equipe possui cerca de 3 a 5 containers idênticos de 40 pés. É claro que o transporte marítimo é mais lento, mas todos os containers são planejados para estarem no lugar certo e na hora certa. Na medida que cada corrida é concluída, seus kits são embalados e enviados para o próximo destino, e quando chega o final da temporada, todos os kits são enviados de volta para as bases de origem. Ao todo, mais de 600 toneladas de materiais e equipamentos são transportados em aproximadamente 100 caminhões quando o assunto é o GP que acontece na Europa. Já para as corridas realizadas em outros continentes, o transporte é feito por 6 aviões de carga Boeing 747 especiais, fretados pela Fórmula 1 Management. Itens de menor valor, baixa relevância, menor grau de criticidade e que são adquiridos em maior quantidade são despachados antecipadamente por via marítima. Graças ao planejamento cuidadoso e à prática dos trabalhadores, a Fórmula 1 realiza esse feito impressionante todos os anos sem grandes problemas. Para cada corrida, por equipe, são necessários 2.500 litros de combustível, 140 litros de óleo de motor, 40 litros de óleo de engrenagem e 90 litros de refrigerante de motor. O combustível é transportado em latas especiais à prova de fogo, com capacidade entre 50 e 200 litros. Enquanto em transporte, ele precisa ser protegido de temperaturas extremas, como o forte calor da Malásia e o aterrorizante frio do hemisfério norte. À medida que o dia da corrida se aproxima, é comum surgirem necessidades de alterações nos carros, bem como outros imprevistos. Para solucionar o problema e atender às demandas de última hora, a DHL possui um serviço aéreo expresso, que também utiliza os trâmites alfandegários, além de organizar o transporte do aeroporto até o autódromo por helicóptero, garantindo entregas num prazo de até 24 horas. Mas ainda tem mais. Além de toda a logística dos materiais e equipamentos, as equipes ainda precisam cuidar dos seus integrantes. Para as corridas realizadas dentro da Europa, as escuderias contam com mais de 130 pessoas em cada GP, e tem esse número reduzido para 90 quando as provas acontecem fora do continente. Ou seja, hotéis e voos para todas essas pessoas precisam ser reservados antes mesmo que o calendário oficial da temporada seja divulgado. Os voos começam a ser reservados 11 meses antes das corridas, já que é o máximo de antecedência permitido pelas companhias aéreas. Em geral, os grandes prêmios da Europa são muito fáceis de planejar, mesmo com toda a concorrência existente nas viagens para os destinos turísticos como Milão, Budapeste e Barcelona. Os voos são curtos e regulares, o que facilita a chegada de pessoas a tempo para os eventos. Em comparação, as corridas como a de Belmore, na Austrália, são as mais difíceis de se planejar. Ainda em relação ao capital humano utilizado nesses eventos, é necessário obter vistos de diferentes países para toda a equipe de diversas nacionalidades. Para a China, por exemplo, o visto deve ser solicitado com antecedência máxima de 2 meses e é um processo que dura 3 dias, o que exige um grande planejamento das equipes. Existe ainda o risco de extravio e perda de bagagem e também de danos e perda dos containers, causados especialmente pela longa distância entre o local da corrida e a sede da escuderia. Outro fator importante é a falta de voos diretos, gerando a necessidade de conexões em países diferentes, aumentando ainda mais o risco. Com um custo estimado de 10 milhões de dólares para cada carro da Fórmula 1 e peças que variam de rebites com 1,5 milímetros de diâmetro a um chassi de fibra de carbono, é possível imaginar o estresse que os envolvidos na logística desse esporte passam para fazer toda essa movimentação. Se nas pistas a luta é contra o tempo, nos bastidores isso também não é diferente. It was also a time of great change, as championed by Sir Jackie Stewart, who dominated on track and lobbied tirelessly for safety off it.
The clash of titans continued into the 70s with iconic races, including a charismatic Brazilian Emerson Fittipaldi at the front of the grid, Emo twice lifting the crown with Lotus and McLaren. The squad's next big star, British playboy James Hunt, I haven't done my hair yet, I'm not ready to go on the telly. who fought tooth and nail with straight-talking Austrian Niki Lauda, both becoming world champions. Lauda, incredibly, recovered from a potentially fatal crash to go on and secure 2 more world titles. Between Nelson Piquet and Nigel Mansell, I mean, the crowd won the race for me as much as I won the race. They were just truly fantastic. the most intense of all at McLaren between Alain Prost and Ayrton Senna. Oh my goodness, this is fantastic! It becomes absolutely impossible to work with Ayrton. I think everyone knows Prost by now. The incredible, irrepressible Brazilian, sadly gone before his time. As the teams touch down in a new location, the cameras flash as the stars of the show prepare for battle, all putting it on the line in pursuit of that rare, coveted prize, the power, the prestige and glory of the Formula One World Championship.